Deus abençoe nossos irmãos pela internet, estão presentes aqui. Que Deus continue dando a bênção para cada um, né? Nós vamos, enquanto estamos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias para a carta de Judas, versículo 11. Judas, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Grande Deus, soberano Pai celestial, nós agradecemos por estarmos nessa noite, alimentando da carne do Filho do Homem, do pão da vida, do livrinho, a mensagem desta hora, que nos alimenta, nos adverte, nos prepara para o arrebatamento, Senhor. É o que nós estamos aguardando, procurando te servir, te agradar, como diz o próprio Davi, que era um tipo de Cristo. Meu pecado está sempre perante mim. E tu disseste que pecado é incredulidade. E a cada dia nós brigamos, lutamos com ela. E só a tua palavra, Senhor Deus, para nascermos nela. Só a tua palavra, teu Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, ó Pai, e abençoa teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e poder assentar. Construindo um barco. Noé estava construindo um barco, né? Um navio, uma arca. Ela recebeu o nome de arca, né? Mas foi um grande barco que salvou Noé e salvou a sua família. Agora, Noé fez aquela arca de acordo com o modelo que Deus mostrou para ele. Da mesma forma, Moisés, Êxodo 25, 40, tenta, pois, que eu faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, Moisés fez o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado para ele, né? Agora, nós nos deparamos aqui também com três personagens, né? Caim, Balaão e Coré, né? Um homicida, um falso profeta e um contradizente, né? Coré. Coré também era da turma dos cantores, né? Dos levitas. Moisés disse: eu acho que você está querendo... Você veja em número 16, Moisés disse: você está querendo o sacerdócio, né? Porque ele entrou numa contenda com Moisés e Arão. Ele disse: mas Deus também fala através de nós. Mas nós não temos nenhum registro vendo Deus falando, né? Mas nós vemos Deus dando a sentença para Coré, para Datã e Abirão. Não Deus falando com ele. Uma que ele não era profeta, né? Ele era levita. Mas ele queria aquele posto de Moisés, Coré. E ele arrumou mais 2 companheiros, mais 250 dos principais de Israel, para fazer aquele levante, trazer uma mensagem contrária. Moisés estava conduzindo eles para a promessa, Coré estava chamando eles para voltar. Por isso, as Escrituras falam da contradição de Coré, né?
Veja que esses personagens é lembrado no Novo Testamento por Deus. Lá em Judas lembra de Caim, né? Ele é comparado também ao povo da igreja daquele tempo, né? Como é que você mata um irmão, diz o apóstolo João? Se você aborrecer o seu irmão, você é homicida, né? Nenhum de vós seja como Caim, né? Homicida. Nós não devemos aborrecer o irmão, aborrecer a irmã. Agora, nos dias da igreja primitiva também tinha o ensino de Balaão, né? Também era contrário ao ensino de Moisés. Ele ensinava a Balaque como colocar tropeço para os filhos de Israel. Aí depois nós temos aqui a contradição de Coré. Veja que Coré enfrentou o profeta do dia, né? Ele enfrentou Moisés, ele enfrentou Arão, ele enfrentou Deus, né? Veja que ele foi contra Deus. Mombrana prega a mensagem de quem dizer isso é este. O problema era a mensagem de uma só pessoa. Deus sempre tratou através de um. Imagina quando estava construindo o tabernáculo, Coré estava tentando colocar suas ideias, só que Moisés estava fazendo de acordo com o modelo que ele viu no monte. Imagine Noé fazendo o barco, a arca, quantas ideias vieram. Já pensou se ele fosse pela ideia de um, de outro, do tio, do avô? Já pensou se Moisés parasse ali e fosse pela ideia de Coré? Que tinha que ser daquela forma? Não, Moisés já tinha a planta. Deus tinha dito para ele para fazer de acordo com o modelo que ele tinha mostrado ali. Nós temos o modelo hoje, os 7 selos revelados, não tem mais nada para ser revelado. Os 7 trovões revelados, ele também está fazendo. Enoque estava construindo uma pirâmide, Noé estava construindo uma arca, Moisés um tabernáculo no deserto, Salomão o templo. E hoje Deus está formando a sua esposa. Deus está formando ela, enfeitando, embelezando ela, o seu interior. Mas você pode ver que 250 dos principais de Israel morreram 14.700, mas 250 dos principais foram enganados com a mensagem de Coré. Até Abirão, que era da tribo de Rubi, também foi enganado. Olha a mensagem dele. Agora, por que foram enganados? Porque eles pararam de ouvir a Moisés. Por que as pessoas são enganadas, são levadas, como diz o apóstolo São Paulo, por ventos de doutrina? Porque São Judas, quando descreve eles, ele descreve eles como estrelas errantes, nuvens sem água. Por que foram enganados? Porque os judeus não reconheceram Jesus quando ele veio. Porque eles não conheciam as Escrituras. Eles conheciam as tradições dos anciões. As tradições, as emendas, é como a nossa lei é cheia de emenda. Aquilo que era verdade já não é mais. Já tem um jeitinho. Eles burlam a lei. Como diz o profeta Isaías, a verdade anda tropeçando pelas ruas e o que é certo não pode entrar. Você sabe que a mentira é muito parecida com a verdade. Se tem algo que é parecido com a verdade, é a mentira. Coré, de repente, tinha mais eloquência para convencer aquele povo, mostrar para aquele povo o que eles tinham no Egito, mostrar para aquele povo que a terra estava ocupada, que Moisés tinha os enganado.
Ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma contradição. Na mensagem O Mensageiro do Entardecer, o profeta disse: Deus sempre usa, 85, um profeta, um homem. Se você usa um grupo de homens, você consegue ideias diferentes. Vê cada homem, 2 homens. Nunca ele tem tido 2 profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Ele escolhe um, para que o outro possa ter seu lugar em outro dia. Outra mensagem, ele nunca tem 2. Ele tem um de cada vez. Deus nunca ficou sem testemunha aqui nessa terra. Nunca. No 86, o Deus infinito nunca muda seu programa. Ele sempre ficará com o que ele começou. Ele sempre usou uma só pessoa. Porque ele diz que 2 homens têm 2 ideias diferentes. Têm pareceres diferentes. Sempre tem que ter um. Sempre tem que ter uma planta. Aí todos vão trabalhar de acordo com aquela planta para poder levantar aquele edifício. Se alguém chegar ali e dizer, não, essa parede não pode ir aqui, nós temos que fazer outra coisa. Mas a planta diz que ela tem que ir ali. A planta diz que aquela coluna tem que ir ali. A planta diz que será tanto saco de cimento, tanto de brita, tanto de ferro. A planta diz a polegada do ferro. Por que há o desabamento? Porque a planta foi adulterada. As medidas foram acrescentadas ou diminuídas. Por isso, tem a planta do engenheiro, você segue aquela planta, o construtor, os carpinteiros, os serventes, todos estão ali para trabalhar. Nós somos esses trabalhadores. Branham teve os trabalhadores do seu dia, Lutero teve os trabalhadores do seu dia, Wesley, João hoje tem aqueles que trabalham no seu dia, seus trabalhadores, seguindo o modelo, a planta. Não pode haver contradição. Eu estava vendo sobre o Conselho de Banco, estava vendo aqui no livro, diz a Associação de Banco dos Estados Unidos utiliza para treinamento de pessoal um recurso que exemplifica bem o nosso objetivo. Todos os anos eles levam a Washington centenas de caixas para ensiná-lo a identificar o dinheiro falso, que sempre acarreta enormes prejuízos para o tesouro do país. O mais interessante é que, nos 15 dias de duração do treinamento, nenhum dos caixas manuseiam cédulas falsas. Só lidam com notas verdadeiras. Por quê? É que a direção da associação está convencida de que, se os funcionários estiverem bem familiarizados com o dinheiro verdadeiro, identificará o falso assim que esse lhe cair nas mãos, por mais perfeita que seja a falsificação. Eles somente pegam, eles são treinados com o verdadeiro, que quando ele vem um falso na mão, ele já sabe que é falso. O problema que você se deixou levar é porque você não foi treinado com o verdadeiro. Se você conhecesse o dólar verdadeiro, quando o falso caísse na sua mão, você sabia que era falso. Esse é o problema das pessoas hoje. Eles não examinam a Escritura, não examinam a mensagem.
Você vê que a maioria das pessoas dá muito ênfase à mensagem da primeira e segunda etapa. Não que ela não serve hoje, ela serve. Ela serve hoje perfeitamente, mas não para a fé de rapto. Ela nos ajuda para a gente viver a vida cristã, moral, respeitar. Você pode ver que a mensagem de respeito foi pregada na primeira e segunda etapa. Mas a mensagem que prepara-nos para o rapto, nós temos que estar familiarizados com ela. Porque as pessoas se assustaram com a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, com a mensagem de João. Eles não estavam familiarizados com selos. Porque se assustaram com o Cordeiro Saiu do Trono, o novo nome, eles não estavam familiarizados com a revelação dos 7 selos. Ninguém aparecia ensinando isto, mas sim apareciam ensinando de uma forma distorcida, tentando reinterpretar a mensagem, aquilo que foi ensinado para nós. Agora, quando Deus vem e nos traz a mensagem mais elevada, a mensagem que tem que ser a mensagem de uma só pessoa, tem que ser um engenheiro só, tem que ser uma ideia só, tem que ser uma voz só. Eles não estão familiarizados. Aí quando o falso, a terceira etapa pirata, cai na mão, ele pensa que é verdadeiro, porque nunca caiu uma nota verdadeira na sua mão, nunca caiu uma mensagem verdadeira na sua mão. Quando cai a verdadeira, você pensa que é falsa. Como aquele pastor que disse, o que era absurdo eu deixei de lado. O que era absurdo era o que você precisava, que sua igreja precisava. Espírito de Verdade 25. E um dos grandes problemas para Deus, através dos anos, à medida que a história da igreja avança, é encontrar alguém que ele possa obter completamente em seu controle. É 15 dias de treinamento. Todos os anos, os bancos, a associação leva os caixas para treinamento com o dólar verdadeiro, com as notas verdadeiras. Não é treinar com a nota falsa, não é treinar lá com ressurreição isolada, dualidade. Não! Terceira etapa pirata, não é treinar com isto. Grupo de pastores, bispos regionais, não. É treinar com Apocalipse 10, 8 a 11, é treinar com o verdadeiro. Ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem de cada vez. Estudamos nas últimas noites um homem, não um grupo. Ele só quer um. Já pensou se nós estivéssemos aqui com a ideia de 3 homens, 2 homens? Nós estávamos confusos, a igreja estava dividida, o ministério estava dividido. Um dizia que era 10 sacos de cimento que ia naquela sapata, outro dizia, não, isso é 8. Outros davam a grossura do ferro, quantos milímetros. Outro dizia, não, pode botar o fininho mesmo, isso aí dá certo. É só você sair fora do padrão da planta. Você não pode colocar cimento vencido. Nada que é vencido numa construção. Tem que ser tudo que é novo. Você não pode colocar uma mensagem de ontem. Vai dar problema no futuro. Você tem que escavar mais fundo. Você tem que seguir o padrão. Estamos construindo o barquinho com a ideia de terceiros. Isto é tudo que ele precisa, porque 2 homens teriam 2 ideias diferentes. Ele apenas obtém um homem, representa a si mesmo através dessa pessoa.
Ele nunca fez isso senão dessa forma. Vê? Agora o diabo é astuto, ele também está usando um só homem. No clamor da meia-noite eles têm um só homem. Os mormons têm um só homem. Mas eles já estão tudo dividido entre si. Porque não é um só homem para trazer a verdade. Coré era um só homem para liderar aquele grupo com contradição contra Moisés. O Papa é um só homem com a contradição. O anticristo será um só homem com a contradição. Porque Satanás sempre está imitando. Mas você tem que se familiarizar. A noiva está familiarizada com a mensagem verdadeira. Ela não tem nada de ficar familiarizando com a mensagem falsa. Porque quando a verdadeira vem, para ela é falsa. Então você tem que familiarizar com o verdadeiro. Disse São Paulo, Efésios 4, aliás, Filipenses 4 e 8, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, isso tem que ocupar a sua mente, o seu pensamento, diz o apóstolo São Paulo, que é verdadeiro. Tem gente que gosta de pegar notinha falsa. Lá no Paraguai eles compram. No Paraguai eles compram. Lá você compra a nota de 50, a nota de 100, mas ela é falsa. Você dá um dinheiro verdadeiro e compra um montão de falso. Foi o que tem acontecido com muita gente. Deixaram a coisa verdadeira para adquirir todos esses dogmas, todos esses credos, toda essa falsidade. Veja que eles estão lutando contra a mensagem de uma só pessoa. Olha só, dizendo que uma só pessoa é o irmão Brana. Foi quando o irmão Brana estava vivo. Você está se tornando católico romano? Crendo em santo que já morreu? Tendo santo que já morreu como uma só pessoa para o seu rapto, você está perdido. Deus trabalha com aquele vaso que está vivo. Moisés foi, logo tinha Josué. Paulo foi, logo tinha Irineu, tinha Martim. Lutero foi, logo aparece Wesley. É assim que Deus trabalha. Foi Elias, logo veio Eliseu, foi Eliseu, passou anos, centenas de anos, veio João Batista. Foi João Batista, aparece Brana. Foi Brana. E vai aparecer Elias para os judeus. Mas é com outro nome. E Apocalipse 10, 8 a 11 é o segmento da mensagem de Brana, como Eliseu era o segmento de Elias. Um homem, não um grupo. Ele só quer um. Ele nunca fez isso senão dessa forma. Vê? Agora, ele tem uma pessoa hoje, e essa pessoa é aquela que acabamos de ler, o Espírito Santo. Você sabia que ele tem essa pessoa? Essa pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos guia, não está te guiando? Ou não está te guiando? O Espírito Santo tem que estar numa pessoa. O Espírito Santo tem que estar num homem. Eu estou ouvindo a voz dele. Não, não é assim, ele tem que estar num homem. Deus sempre trabalhou através de um homem, meu irmão. Através de uma pessoa. Isso é Bíblia, isso é mensagem. Isso não é um parágrafo só, isso não é um versículo só. Isso é toda a Bíblia. Os discípulos de João e Apolo, advogado, disseram: nós somos batizados por aquele homem que batizou Jesus. Que privilégio, né?
ser batizado por João Batista, que tinha batizado Jesus. Paulo disse que aquela mensagem não funciona mais. É a mesma coisa de alguém dizer, eu fui batizado pelo irmão Brana. Eu estou aqui aguardando o irmão Brana com esse avião aqui, esperando que ele disse que nós vamos voar pelo Canadá, vamos caçar lá. Mas no milênio não mata. Essa mensagem não funciona mais. Funcionava naquele dia do irmão Brana. Para caçar, funcionava no seu dia. Aquela mensagem do irmão Martim não funciona mais. A mensagem do pastor Joaquim não funciona mais, meu irmão. Hoje é a mensagem de João. A mensagem do irmão Pierre Gris não funciona mais, já morreu. Tem outro pastor no tabernáculo. A mensagem da primeira e segunda etapa do irmão Brana não funciona mais, já era mensagem precursora. E Cristo já veio como Filho do Homem para revelar os selos. Ele precursou já aquela vinda. Você está pregando algo que já passou. Foi aqui o que disse São Paulo. Isso aí já passou. Vocês já receberam o Espírito Santo? Mas o que é isto? Vocês conhecem o novo nome, mas o que é isto? Vocês sabem que o Cordeiro saiu do trono? Não, o meu pastor ensina que ele está no trono, está intercedendo. Não, já saiu. Porque se ele não saísse do trono, o selo não seria revelado. Você sabia que o último eleito já entrou? Paulo disse, recebeste o Espírito Santo, mas o que é isso? Nós não sabemos. Vocês já receberam o Espírito Santo, já conhecem os 7 trovões, o novo nome? A mensagem de uma só pessoa, isso é o Espírito Santo. A mensagem de uma só pessoa é o Espírito Santo. Novo nome é o Espírito Santo. 7 trovões é o Espírito Santo. 7 selos é o Espírito Santo. O discípulo de João está como você. Não sabia. Paulo disse, essa mensagem não vale mais. Valeu enquanto João estava ali pregando. Enquanto João estava pregando. Nem a de Jesus valia para o mundo gentil. Porque Jesus trouxe uma mensagem para os judeus. Ele veio para os seus. Agora, Paulo traz uma mensagem para os gentios. Nem a mensagem de Pedro serviu para os gentios. Porque quando Paulo entra em cena, a mensagem de Pedro também já não vale. Você vê que Paulo repreendeu Cefa cara a cara. Ele disse, ele era repreensível. Ele era repreensível, eu tive que encarar ele, eu tive que repreendê-lo. Porque Pedro ainda defendia a circuncisão. Porque Pedro não teve a luz de Paulo, porque ele não era mensageiro aos gentios. Agora, o que João está trazendo hoje foi o que o Brana foi proibido de falar. O que nós estamos lendo sempre, essa mensagem. Por que nós identificamos João? Porque nós estávamos na sala de treinamento. Nós estávamos sendo treinados com a verdade. Quando a nota falsa vem, nem precisa ser testemunho de Jeová, mórmon, adventista, porque a gente já sabe que isso aí é 1000 réis. Isso é coisa da antiguidade. Então, quando vem dualidade, você já está familiarizado com a verdade, você foi treinado com a verdade. Quando vem, irmão Brana tem que voltar, você já sabe que é falso. Quando você vê o concílio de pastores, dentro dessa mensagem, você sabe que é falso. Você está familiarizado com a verdade. E nosso tempo já foi. Somente uma vez mais, Deus já não lida com o grupo, Ele lida com o indivíduo, sempre tem sido assim. Esse é o princípio, esse é seu princípio. 2 homens têm ideia diferente, Deus busca um homem. Parágrafo 68, já estamos terminando. Na mensagem O Nome de Jesus, 202, eu vou ler para você. O Sr. King, quantos recordam de R.A. King, que costumava vir aqui, até aqui? Ele disse, eu estava construindo um barco. Lá em cima, certa vez, ele disse, agora, irmão Brana, construa você aquele barco de acordo com suas próprias especificações. Disse, eu estava construindo.
Certo homem estava construindo um barco certa vez, e um rapaz veio e disse: você deve cortar essas amoradas desta maneira. Bem, ele tentou aquilo daquela maneira, o outro disse, aí veio outro e disse assim: você deve fazer isso dessa maneira, tudo mais. As vigias e tudo mais, o barco deve ser desta maneira, e a proa deve ser dessa maneira. Cada um foi dando uma ideia, né? Você teve a ideia de Trindade e Tobago, do Canadá, a ideia, como seriam os selos, o novo nome, os 7 trovões, ideia da África, ideia dos Estados Unidos, e nada dos selos. Você largou a planta de lado. O Brasil largou a planta de lado. A América Latina largou a planta, que é os selos, de lado. O outro disse: você deve fazer isso dessa maneira. O barco deve ser feito assim, a proa deve ser feita assim, o leme. E ele disse que quando ele terminou, era a coisa de aparência mais horrível que ele jamais havia visto. Botou na água, afundou. Que noiva, hein? O rosto de homem, a pata, como diz o irmão Brano, a pata de cachorro, o pé de cavalo. Que coisa mais horrível. Essa é a noiva que Cristo vai casar. Olha que noiva. Olha a aparência dela, retorno do irmão Brano, dualidade. Olha a aparência dela. Ele disse que simplesmente tomou o barco, colocou no fundo do quintal, começou a trabalhar com o seu serrote, fazendo outro, e disse: alguém ia passando e dizia: essa é a maneira que você deve construir isto, disse. Aquele outro foi: vem cá, você... Não, está errado. Novo nome não é Brana, não. Cordeiro Senhor do Trono, não. Ele disse: aquele outro foi construído com as instruções de terceiro e está lá no fundo do quintal. Você está vendo como é que estão os barcos aí? Sem a mensagem dos selos, sem a mensagem de uma só pessoa, o barco da África, do Canadá, dos Estados Unidos, da América Latina, da América Central, do México. Você está vendo como é que eles estão? Cada um tem uma ideia sobre o novo nome, sobre o Cordeiro Senhor do Trono, sobre a mensagem de João, Apocalipse 10, 8 a 11. Olha, aquele lá foi construído com ideia de terceiro, instruções de terceiro. Eu estou construindo esse aqui de acordo com a maneira que eu penso que ele deve ser construído, isto é certo. Agora, Deus, se Ele deseja que eu faça qualquer coisa, Ele me dirá o que fazer. Se você pensa que estou errado no que estou fazendo ou algo assim, você ore por mim, para que Deus me endireite, vê? Porque eu não posso ouvir a muitos. Eu tenho que ouvir a uma só pessoa. Deus te abençoe. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta hora. Pedimos também que o Senhor ajude e dê graça para a Silvana, que está num momento depressivo ali em Bom Jesus. E, Senhor Deus, liberta ela, dê a ela vitória no teu santo nome. Abençoa teus filhos, ó Pai, tuas filhas. Abençoa aqueles que estão em dúvida, que essas palavras, Senhor, que falamos aqui, que o Senhor coloca elas no coração de cada um, a tua palavra, para que a dúvida seja dissipada. Ó Deus, para que teus filhos possam realmente enxergar a luz de Apocalipse 10, 8 a 11, em nome do Senhor Jesus. Amém.